Ela achou que era apenas uma dor de cabeça. O que escondia chocou a todos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma história real que começou com algo simples, quase banal, mas terminou de forma surpreendente. No calor úmido do Pará, onde a floresta amazônica parece respirar junto com cada habitante, Maria Santos, uma senhora de 72 anos, acreditava que sofria apenas com uma dor de cabeça comum. Mas por trás desse incômodo aparentemente inofensivo, havia algo que ninguém poderia imaginar. Maria, que levava uma vida tranquila no interior do estado, passou a sentir uma coceira insistente no couro cabeludo. Parecia apenas uma irritação qualquer, dessas que a gente costuma ignorar no dia a dia. Sua filha, Ana, enfermeira de 28 anos, observava com atenção, tentando manter a calma profissional diante da situação. Afinal, quem nunca deixou passar uma dorzinha, uma coceira ou uma tontura, achando que era nada demais? Mas esse caso nos lembra de uma verdade que muitas vezes ignoramos. Pequenos sinais podem esconder grandes revelações, algumas delas capazes de mudar tudo. A coceira em Maria, longe de ceder, intensificou-se. Tornou-se uma presença constante, um tormento que a impelia a arranhar incessantemente a região, criando pequenas feridas que, com o tempo, começaram a supurar. A irritabilidade da mãe aumentava. O sono tornava-se um luxo inatingível, e Ana, com sua sensibilidade aguçada pela profissão, percebia que algo mais sombrio se desenhava. A ideia de míase, uma infecção causada por larvas de insetos, pairava no ar, mas a gravidade que viria a se revelar era algo que transcendia o imaginável. A suspeita se solidificou quando Ana, em um momento de observação mais atenta, descobriu uma pequena abertura no couro cabeludo da mãe, um orifício que parecia infeccionado, circundado por um halo avermelhado e exudando uma secreção de aspecto incomum. A urgência tomou conta, e o Hospital Santa Rosa, em Belém, tornou-se o destino, o palco onde um drama médico se desdobraria. No ambiente clínico, o Dr. Rafael Mendonça, um dermatologista com anos de experiência em desvendar os mistérios da pele, recebeu Maria. Sua avaliação inicial apontou para uma dermatite seborreica complicada, um diagnóstico plausível que sugeria um tratamento padrão: antibióticos e pomadas. A confiança na ciência, na capacidade de diagnosticar e tratar, era palpável. Contudo, os dias que se seguiram trouxeram consigo o desespero de Ana. A mãe não melhorava, pelo contrário, a ferida progredia. A coceira tornava-se insuportável, e um relato ainda mais perturbador emergia. Maria jurava sentir algo se movendo dentro de sua cabeça. Essa sensação fantasmagórica, esse movimento fantasmagórico, era o prenúncio de uma verdade que desafiava a lógica, um segredo que a pele daquela senhora escondia com uma tenacidade aterradora. O que aconteceu a seguir, no ambiente estéril e iluminado do hospital, transcendeu a mera observação médica, adentrando o campo do chocante, do perturbador. O Dr. Mendonça, diante da persistência dos sintomas e do relato inquietante de Maria, decidiu aprofundar sua investigação. Equipado com uma lupa cirúrgica, ele examinou a lesão com um rigor renovado. E então, a revelação: movimento. Um movimento inconfundível, vindo de dentro da ferida. Não eram apenas larvas comuns, aquelas que por vezes infelicitam feridas abertas. Eram mais do que isso. Eram a manifestação viva de um parasita que se alimentava, que prosperava no tecido humano, aproximando-se perigosamente da estrutura óssea que protegia o cérebro. A descoberta não apenas chocou o Dr. Mendonça, mas reverberou por toda a equipe médica presente, um testemunho silencioso da força da natureza e da fragilidade da existência humana. A extensão da infestação era avassaladora. Mais de 30 larvas vivas, cada uma medindo cerca de 1,5 centímetros,
foram contadas na região afetada. A miíase, em sua forma mais agressiva, havia se instalado no couro cabeludo de Maria, penetrando profundamente, um testemunho da capacidade de adaptação e sobrevivência de um organismo que, em condições normais, seria apenas um inseto. A cena era tão impactante que o caso rapidamente se tornou objeto de estudo na Universidade Federal do Pará. Um marco na medicina local e um alerta para as comunidades que vivem em áreas onde a prevalência de tais infestações é mais alta. Como algo tão aparentemente simples, uma coceira, poderia evoluir para um cenário tão dramático? A resposta reside na própria natureza desse parasita, na sua capacidade de encontrar no corpo humano um ambiente propício para a sua proliferação, transformando uma ferida aberta em um ninho de vida, de movimento, de horror. O caso de Maria Santos, com sua dor de cabeça que escondia um horror inimaginável, serve como um poderoso lembrete da importância da vigilância sobre a própria saúde e sobre a saúde daqueles que amamos. A ciência médica, com suas ferramentas e conhecimentos, é capaz de desvendar os mais complexos mistérios do corpo humano, mas a prevenção, a atenção aos sinais, a busca por ajuda profissional diante de sintomas persistentes, são os pilares que sustentam essa capacidade. A história de Maria não é apenas um relato de um caso médico peculiar. É um convite à reflexão sobre a nossa relação com o corpo, com a saúde, e sobre a importância de nunca subestimar aquilo que, à primeira vista, parece inofensivo. É uma jornada que se inicia com um incômodo singelo e culmina em uma revelação que abala, que ensina e que, acima de tudo, inspira cautela e respeito pela complexidade da vida em todas as suas formas. Maria, em sua serenidade habitual, não imaginava que a persistente coceira em seu couro cabeludo seria o prenúncio de uma batalha médica que a colocaria no centro das atenções científicas e médicas. A princípio, um incômodo que ela e sua filha, Ana, uma enfermeira com a prática de discernir os sinais do corpo, atribuíram a causas comuns. No interior do Pará, onde a natureza se manifesta com exuberância, e por vezes com seus próprios desafios, a vida de Maria era um reflexo da tranquilidade de sua comunidade. No entanto, a coceira, longe de ser um simples aborrecimento passageiro, começou a ganhar contornos de preocupação. Ana, com seu olhar treinado para identificar anomalias, percebia a crescente irritabilidade da mãe, a dificuldade em encontrar descanso, o ato quase compulsivo de coçar que resultava em pequenas lesões. Era a sinfonia silenciosa de um corpo que enviava sinais de alerta. Sinais estes que, em nossa pressa cotidiana, muitas vezes ignoramos, relegando-os à categoria de insignificantes. A história que se desenrolava era um espelho para a experiência de muitos. Quantas vezes uma dor de cabeça persistente, uma irritação na pele, um mal-estar que não se explica, são minimizados com um simples "vai passar". A evolução dos sintomas em Maria, porém, transcendia a normalidade de uma irritação cutânea. A coceira intensificava-se, as feridas no couro cabeludo tornavam-se mais evidentes, e a sensação de que algo mais profundo estava em jogo tornava-se cada vez mais palpável. Foi em um momento de observação mais atenta que Ana fez a descoberta que mudaria o curso daquela história. Uma pequena abertura no couro cabeludo da mãe, com bordas avermelhadas e uma secreção incomum, não era apenas um sinal de infecção superficial. Era a porta de entrada para um problema muito mais grave, um que exigiria a intervenção especializada de um centro médico em Belém, o Hospital Santa Rosa. A decisão de buscar ajuda profissional foi imediata, impulsionada pela intuição de Ana e pela gravidade crescente do quadro de sua mãe. A jornada de Maria estava apenas começando, e o que parecia ser apenas uma dor de cabeça escondia um segredo que estava prestes a ser revelado.
chocando a todos que se deparassem com ele. Ah! E antes de eu continuar, eu queria saber de onde você está assistindo o nosso vídeo, qual sua cidade e seu nome. E não esquece o like e se inscreve no canal. Continuando. No Hospital Santa Rosa, o Dr. Rafael Mendonça, um dermatologista experiente, examinou Maria. Sua avaliação inicial, baseada na aparência da lesão, apontava para uma dermatite seborreica complicada, um diagnóstico comum que sugeria um tratamento padrão com antibióticos e pomadas. A ciência médica, em sua busca por respostas, oferecia um caminho para a recuperação. Contudo, a natureza, em sua complexidade, nem sempre se curva às expectativas. 3 dias depois, o retorno de Maria e Ana ao hospital era marcado por um desespero crescente. A ferida havia se expandido, a coceira tornara-se insuportável e o relato mais perturbador de Maria, a sensação de que algo se movia dentro de sua cabeça, lançava uma sombra de incerteza e temor. Era a manifestação de um problema que ia além da pele, que se insinuava nas profundezas, desafiando os diagnósticos iniciais e preparando o terreno para uma revelação que deixaria todos em estado de choque. A investigação minuciosa do Dr. Mendonça revelou a verdade aterradora. Utilizando uma lupa cirúrgica, ele observou um movimento dentro da lesão. Um movimento que não pertencia à fisiologia normal do corpo humano. A descoberta foi chocante. Larvas vivas, medindo cerca de 5 centímetros, estavam ativamente se movendo no couro cabeludo de Maria. A infestação era extensa, com larvas que haviam penetrado profundamente, aproximando-se perigosamente do crânio. A equipe médica, confrontada com a magnitude da situação, contou mais de 30 larvas. A gravidade do caso era tal que se tornou objeto de estudo na Universidade Federal do Pará. Um testemunho da capacidade da medicina em desvendar os mistérios do corpo, mas também um alerta sobre as ameaças ocultas que podem se manifestar através de sintomas aparentemente inofensivos. A miíase cerebral, como se revelou o diagnóstico, ocorre quando moscas depositam seus ovos em feridas abertas. As larvas eclodem e se alimentam de tecidos, tanto mortos quanto vivos, em casos mais graves. O tratamento, a remoção cirúrgica das larvas, torna-se um procedimento delicado e arriscado quando a infestação atinge essa profundidade. O Dr. Mendonça explicou que tais casos são mais comuns em regiões tropicais, associados a condições de higiene e acesso limitado a cuidados médicos. A mosca Cochleomia omnivorax, a mosca da bicheira, é a principal responsável por essas infestações no Brasil, um parasita que, em sua forma larval, pode causar danos devastadores. Os sinais de alerta para a miíase são claros e precisam ser conhecidos. Coceira persistente em feridas, sensação de movimento sob a pele, feridas que não cicatrizam, secreção com odor forte e dor localizada que piora progressivamente. O tratamento de Maria foi um processo árduo, durando 5 horas, com a remoção manual de cada larva com pinças cirúrgicas, um procedimento que exigiu precisão e cuidado extremo. A recuperação foi lenta, mas completa, com Maria voltando para casa sem sequelas após um tratamento intensivo. Sua história se tornou um marco na região norte do país, um exemplo da resiliência humana e da capacidade da medicina em superar desafios. A lição mais importante deste caso é inequívoca: nunca subestimar sintomas persistentes, especialmente em idosos. Uma simples coceira que não melhora pode ser o prenúncio de algo muito mais sério. A prevenção, mantendo feridas limpas e cobertas e procurando atendimento médico ao primeiro sinal de infecção, é o melhor remédio. Ana, transformada pela experiência, dedica-se agora a conscientizar sua comunidade sobre os riscos da miíase,
criando campanhas de prevenção e evitando que outros casos cheguem à gravidade que sua mãe enfrentou. No coração do Pará, onde a umidade do ar se entrelaça com a densidade da floresta, uma mulher chamada Maria Santos, aos 72 anos, vivia uma rotina marcada pela tranquilidade do interior. Seus dias eram pontuados pela simplicidade, até que uma coceira persistente em seu couro cabeludo começou a roubar-lhe a paz. O que para muitos poderia ser apenas um incômodo passageiro, um daqueles pequenos contratempos que a vida nos apresenta sem aviso, para Maria e sua filha Ana, uma enfermeira de 28 anos, tornou-se um enigma a ser desvendado. Ana, com o olhar treinado pela profissão, observava a mãe com uma mistura de preocupação e a cautela de quem sabe que nem todo sintoma é o que parece. Quantas vezes, em nossas próprias jornadas, ignoramos os sussurros do corpo, atribuindo dores e desconfortos a causas triviais? Quantas vezes um simples "é só uma dor de cabeça" nos impede de enxergar um problema mais profundo, um desafio que se esconde nas entranhas do nosso ser? A história de Maria é um convite a essa reflexão, um espelho que reflete a importância de escutar atentamente os sinais que nosso corpo nos envia, pois por trás da aparente normalidade pode residir uma realidade capaz de abalar as estruturas da nossa compreensão. A coceira em Maria, longe de ser um evento efêmero, intensificou-se com o passar dos dias, transformando-se em um tormento que a impelia a coçar incessantemente a região. As pequenas feridas que surgiram no couro cabeludo eram um testemunho visível do sofrimento, e a irritabilidade crescente da mãe, somada à sua dificuldade em encontrar repouso, acendeu um alerta ainda mais forte em Ana. A hipótese de miíase, uma infecção causada por larvas de insetos, começou a ganhar força, mas a extensão que essa condição viria a assumir era algo que ninguém poderia prever. A virada crucial ocorreu quando Ana, em um momento de observação mais atenta, descobriu algo que mudaria tudo. Uma pequena abertura no couro cabeludo da mãe, um orifício que parecia infeccionado, cercado por um halo avermelhado e exudando uma secreção de aspecto incomum. A urgência tomou conta e o Hospital Santa Rosa, na capital Belém, tornou-se o destino, o palco onde um drama médico que desafiava a compreensão estava prestes a se desdobrar. A jornada de Maria para o hospital não era apenas uma busca por alívio, mas um mergulho em um mistério que a ciência se preparava para desvendar. Um segredo oculto que prometia chocar a todos. No ambiente clínico do Hospital Santa Rosa, o Dr. Rafael Mendonça, um dermatologista com mais de 15 anos de experiência, recebeu Maria. Sua avaliação inicial, baseada na aparência da lesão, apontou para uma dermatite seborreica complicada, um diagnóstico plausível que sugeria um tratamento padrão com antibióticos e pomadas. A confiança na ciência, na capacidade de diagnosticar e tratar, era palpável. Contudo, a natureza, em sua imprevisibilidade, nem sempre se curva às expectativas. 3 dias após a consulta inicial, Ana trouxe sua mãe de volta ao hospital, o desespero estampado em seu rosto. A ferida havia aumentado, a coceira tornara-se insuportável, e um relato ainda mais perturbador emergia da própria Maria. Ela jurava sentir algo se movendo dentro de sua cabeça. Essa sensação fantasmagórica, esse movimento inexplicável, era o prenúncio de uma verdade aterradora, um segredo que a pele daquela senhora escondia com uma tenacidade que desafiava a lógica médica, preparando o terreno para uma revelação que deixaria todos em estado de absoluto espanto. O que aconteceu a seguir, no ambiente estéril e iluminado da sala de exame, transcendeu a mera observação médica, adentrando o campo do chocante e do perturbador. O Dr. Mendonça, diante da persistência dos sintomas e do relato inquietante de Maria, decidiu aprofundar sua investigação. Equipado com uma lupa cirúrgica,
Ele examinou a lesão com um rigor renovado, buscando entender a origem daquela sensação de movimento. E então, a revelação: movimento. Um movimento inconfundível, vindo de dentro da ferida. Não eram apenas larvas comuns, aquelas que, por vezes, infelicitam feridas abertas. Eram mais do que isso. Eram a manifestação viva de um parasita que se alimentava, que prosperava no tecido humano, aproximando-se perigosamente da estrutura óssea que protegia o cérebro. A descoberta não apenas chocou o Dr. Mendonça, mas reverberou por toda a equipe médica presente, um testemunho silencioso da força da natureza e da fragilidade da existência humana diante de desafios inesperados. A miíase cerebral, em sua forma mais agressiva, havia se instalado no couro cabeludo de Maria. A extensão da infestação era avassaladora. Mais de 30 larvas vivas, cada uma medindo cerca de 1,5 cm, foram contadas na região afetada. A miíase, em sua manifestação mais cruel, havia se instalado no couro cabeludo de Maria, penetrando profundamente, um testemunho da capacidade de adaptação e sobrevivência de um organismo que, em condições normais, seria apenas um inseto. A cena era tão impactante que o caso rapidamente se tornou objeto de estudo na Universidade Federal do Pará, um marco na medicina local e um alerta para as comunidades que vivem em áreas onde a prevalência de tais infestações é mais alta. Como algo tão aparentemente simples, uma coceira, poderia evoluir para um cenário tão dramático? A resposta reside na própria natureza desse parasita, na sua capacidade de encontrar no corpo humano um ambiente propício para a sua proliferação, transformando uma ferida aberta em um ninho de vida, de movimento, de horror. A mosca Cochleomia omnivorax, conhecida popularmente como mosca da bicheira, é a principal responsável por essas infestações no Brasil. Um parasita que, em sua forma larval, pode causar danos devastadores. Os sinais de alerta para a miíase são claros e precisam ser conhecidos por todos. Coceira persistente em feridas, a sensação incômoda de movimento sob a pele, feridas que se recusam a cicatrizar, secreção com odor forte e uma dor localizada que se agrava progressivamente. O tratamento de Maria foi um processo árduo e delicado, que durou 5 longas horas. Cada larva precisou ser removida manualmente com pinças cirúrgicas, um procedimento minucioso que exigiu precisão cirúrgica e um cuidado extremo para evitar danos maiores aos tecidos. A recuperação foi lenta, mas completa, um testemunho da resiliência de Maria e da eficácia do tratamento. Após 3 semanas de acompanhamento intensivo, com antibióticos e monitoramento neurológico, ela pôde retornar para casa, sem sequelas visíveis ou duradouras. Sua história se tornou um marco na região norte do país, um exemplo da capacidade da medicina em desvendar os mistérios do corpo humano e em superar desafios complexos. A lição mais importante que emerge deste caso é inequívoca e ressoa profundamente. Nunca devemos subestimar sintomas persistentes, especialmente quando se trata de pessoas idosas. Uma simples coceira que não melhora, um desconforto que se prolonga, pode ser o prenúncio de algo muito mais sério, uma ameaça oculta que exige atenção e cuidado. A prevenção, como sempre, é o melhor remédio. Manter feridas limpas e devidamente cobertas, especialmente em áreas rurais, onde a incidência de parasitas é maior, e procurar atendimento médico ao primeiro sinal de infecção ou de qualquer alteração incomum, são medidas essenciais para a manutenção da saúde. Ana, transformada pela experiência dramática de sua mãe, dedicou-se a partir de então a conscientizar sua comunidade sobre os riscos da miíase.
Ela iniciou uma campanha de prevenção em sua região, um esforço dedicado a evitar que outros casos cheguem à gravidade que sua mãe enfrentou, transformando uma experiência de horror em um farol de esperança e conhecimento. A jornada de recuperação de Maria Santos, após a complexa intervenção cirúrgica para a remoção das larvas, estendeu-se por semanas de cuidados intensivos e acompanhamento médico rigoroso. Este período pós-procedimento não foi apenas uma etapa de cicatrização física, mas uma fase crucial de reabilitação neurológica e monitoramento para prevenir quaisquer complicações tardias. A equipe médica, ciente da profundidade da infestação e da proximidade das larvas com o sistema nervoso central, manteve uma vigilância constante. A administração de medicamentos, como a ivermectina, continuou em doses ajustadas, visando erradicar qualquer vestígio de parasitas que pudessem ter escapado à remoção inicial ou que ainda estivessem em estágios menos desenvolvidos. Além disso, o manejo da dor e a prevenção de infecções secundárias nas feridas cirúrgicas foram prioridades, exigindo curativos especializados e observação atenta para detectar sinais de inflamação ou infecção bacteriana. Nesse contexto, a enfermagem desempenhou um papel fundamental na reconstituição da saúde de Maria, não se limitando à administração de medicamentos e à troca de curativos. Os profissionais de enfermagem ofereceram suporte emocional e psicológico, tanto para Maria quanto para sua filha Ana. A experiência traumática vivida deixou marcas e o processo de cura envolveu também o restabelecimento da confiança no próprio corpo e na capacidade de recuperação. A orientação sobre higiene pessoal rigorosa, a importância de manter as áreas afetadas limpas e secas, e os sinais de alarme que indicariam a necessidade de procurar assistência médica imediata foram reiterados constantemente. A educação do paciente e do cuidador é um pilar essencial na gestão de condições pós-infestação parasitária, capacitando-os a gerenciar sua saúde de forma eficaz e a reconhecer precocemente quaisquer desvios do quadro de recuperação. Ademais, a dimensão social e comunitária da recuperação de Maria não pode ser subestimada. Sua filha Ana, impulsionada pela vivência que compartilharam, assumiu um papel ativo na disseminação de informações sobre a miíase e suas formas de prevenção. Ela compreendeu que o conhecimento é a arma mais poderosa contra doenças como essa, especialmente em regiões onde o acesso a saneamento básico e cuidados de saúde pode ser precário. A criação de campanhas de conscientização em sua comunidade, utilizando recursos simples como palestras em postos de saúde, distribuição de folhetos informativos e o uso de redes sociais para alcançar um público mais amplo, tornou-se um projeto de vida. Essa iniciativa visa capacitar outras famílias a reconhecerem os perigos da miíase e a adotarem práticas preventivas eficazes, transformando a tragédia pessoal em um catalisador para a mudança social e a melhoria da saúde pública local. Outro aspecto crucial da recuperação de Maria e da lição aprendida diz respeito à importância da vigilância contínua. Mesmo após a alta hospitalar e o retorno à rotina, a necessidade de monitoramento e autocuidado permaneceu. A fragilidade do corpo humano diante de certas infestações parasitárias exige uma abordagem proativa e informada. A conscientização sobre as condições ambientais que favorecem a proliferação de vetores, como a mosca da bicheira, e a adoção de medidas de higiene pessoal e ambiental, são práticas que devem ser incorporadas ao cotidiano. A experiência de Maria Santos, embora chocante, serviu como um poderoso lembrete de que a saúde é um bem precioso, que requer atenção constante, conhecimento e, acima de tudo, a coragem de buscar ajuda quando os sinais de alerta se manifestam,
por mais inofensivos que possam parecer à primeira vista. A recuperação completa de Maria não foi apenas um feito médico, mas um testemunho da resiliência humana e da força transformadora do conhecimento e da ação comunitária. A experiência de Maria Santos, embora singular em sua gravidade, lança luz sobre um aspecto frequentemente negligenciado da saúde pública e da medicina preventiva: a intrínseca conexão entre as condições socioeconômicas e a vulnerabilidade a certas infestações parasitárias. Em muitas regiões rurais e comunidades de baixa renda, o acesso a saneamento básico adequado, água potável e serviços de saúde de qualidade é limitado. Essa carência cria um ambiente propício para a proliferação de vetores, como a mosca da bicheira, que se sentem atraídos por feridas abertas e condições de higiene precárias. A miíase, portanto, não é apenas uma condição médica isolada, mas um sintoma de problemas estruturais mais amplos que afetam a saúde e o bem-estar de populações inteiras. A dificuldade em manter feridas limpas e protegidas, a falta de acesso a repelentes eficazes ou a tratamentos médicos imediatos em caso de lesões, tudo isso contribui para a escalada de um problema que, de outra forma, poderia ser facilmente contido. Ademais, a questão da educação sanitária desempenha um papel crucial na prevenção da miíase. Muitas pessoas, especialmente em áreas remotas, podem não ter conhecimento sobre os riscos associados à exposição de feridas abertas a moscas ou sobre as práticas de higiene necessárias para evitar infestações. A falta de informação pode levar à subestimação de pequenos ferimentos, que, se não forem devidamente cuidados, podem se tornar portas de entrada para parasitas. É aqui que iniciativas como as de Ana, a filha de Maria, se tornam vitais. Ao compartilhar seu conhecimento e experiência, ela não apenas educa, mas também capacita sua comunidade a identificar os sinais de alerta e a tomar medidas preventivas. Essa abordagem de empoderamento comunitário, baseada na partilha de conhecimento prático e acessível, é fundamental para quebrar o ciclo de vulnerabilidade e promover a saúde em larga escala. Outra camada importante a ser considerada é a resiliência psicológica e o impacto emocional de enfrentar uma condição como a miíase. Para Maria, a sensação de ter algo se movendo dentro de sua própria cabeça foi profundamente perturbadora, gerando ansiedade e medo. Esse trauma psicológico, somado ao desconforto físico e à dor do tratamento, exige um suporte que vai além da esfera médica. O apoio familiar, a compreensão da equipe de saúde e, eventualmente, o acesso a aconselhamento psicológico podem ser determinantes para a recuperação integral da paciente. A forma como Ana lidou com a situação, buscando ativamente informações e apoiando sua mãe em todos os momentos, demonstra a força dos laços familiares e o papel essencial que os cuidadores desempenham no processo de cura, não apenas no aspecto físico, mas também no emocional, ajudando a reconstruir a confiança e a esperança. Diante disso, é imperativo que as políticas de saúde pública abordem a miíase não apenas como uma doença a ser tratada, mas como um problema de saúde com raízes socioeconômicas e educacionais profundas. Investir em saneamento básico, garantir o acesso à água potável, promover programas de educação sanitária e fortalecer os sistemas de saúde primária em áreas rurais e remotas são medidas essenciais para mitigar o risco de infestações parasitárias. A disseminação de informações sobre a higiene adequada de feridas,
o uso de repelentes e a importância de procurar atendimento médico imediato são estratégias que, quando implementadas de forma consistente e abrangente, podem fazer uma diferença significativa na redução da incidência e da gravidade de casos como o de Maria. A história de Maria Santos, portanto, transcende o relato de um caso médico chocante. Ela se configura como um chamado à ação, um lembrete da interconexão entre saúde, bem-estar social e a necessidade de um compromisso coletivo com a prevenção e o cuidado. A recuperação de Maria, após a intervenção médica que removeu as larvas de seu couro cabeludo, não se limitou ao aspecto físico. O trauma psicológico inerente a uma infestação tão invasiva deixou marcas profundas. A sensação de ter algo se movendo dentro de sua própria cabeça, a dor lancinante e a impotência diante da situação geraram um estado de ansiedade e medo que a acompanharam mesmo após a alta hospitalar. A reconstrução da confiança em seu próprio corpo e a superação do trauma exigiram um processo cuidadoso e multifacetado. Nesse cenário, o apoio familiar, a compreensão empática da equipe de saúde e, em alguns casos, o acesso a acompanhamento psicológico profissional tornaram-se pilares essenciais para a cura integral. A resiliência de Maria, embora notável, foi fortalecida por essa rede de suporte, demonstrando que a recuperação de uma experiência tão avassaladora envolve tanto a restauração da saúde física quanto a cura das feridas emocionais. Nesse contexto, o papel de Ana, a filha de Maria, transcendeu o de cuidadora. Movida pela experiência vivida e pela necessidade de evitar que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento, Ana assumiu um protagonismo na disseminação de informações e na promoção de práticas preventivas. Sua iniciativa de criar campanhas de conscientização em sua comunidade, utilizando recursos acessíveis como palestras em postos de saúde locais e a distribuição de materiais informativos claros e diretos, demonstrou a força do conhecimento aplicado. Essa abordagem de empoderamento comunitário, focada na partilha de informações práticas sobre higiene, reconhecimento de sintomas e a importância de procurar assistência médica, mostrou-se um caminho eficaz para quebrar o ciclo de vulnerabilidade a doenças como a amíase. Ao capacitar outras pessoas a identificarem os perigos e a adotarem medidas preventivas, Ana transformou uma vivência pessoal traumática em um agente de mudança social e melhoria da saúde pública em sua região. Ademais, a análise aprofundada do caso de Maria Santos evidencia a intrínseca relação entre as condições socioeconômicas e a suscetibilidade a certas infestações parasitárias. Em muitas comunidades rurais e áreas de baixa renda, a limitação no acesso a saneamento básico adequado, água potável de qualidade e serviços de saúde acessíveis cria um ambiente propício para a proliferação de vetores, como a mosca da bicheira. A falta de condições sanitárias ideais e a dificuldade em manter feridas limpas e protegidas, especialmente em um clima tropical como o do Pará, aumentam significativamente o risco de contaminação. A amíase, nesse sentido, emerge não apenas como uma condição médica, mas como um reflexo de desafios estruturais mais amplos que afetam a saúde e o bem-estar de populações inteiras. A educação sanitária, portanto, torna-se uma ferramenta indispensável, capacitando indivíduos a reconhecerem os riscos e a adotarem medidas preventivas eficazes, mesmo diante de limitações de infraestrutura. Considerando a dimensão psicológica, a experiência de Maria com a amíase cerebral foi profundamente perturbadora. A sensação de ter algo se movendo dentro de sua própria cabeça, aliada à dor física intensa e à sensação de impotência, gerou um estado de ansiedade e medo que persistiu mesmo após o tratamento.
A reconstrução da confiança em seu próprio corpo e a superação desse trauma exigiram mais do que cuidados médicos. Demandaram um processo de cura emocional. O apoio incondicional de Ana, a compreensão da equipe de saúde e, em alguns casos, o acesso a suporte psicológico especializado foram cruciais para a recuperação integral de Maria. Essa combinação de cuidados físicos e emocionais sublinha a importância de uma abordagem holística na saúde, reconhecendo que o bem-estar mental é tão vital quanto o físico, especialmente após vivências que abalam profundamente a percepção de segurança e integridade corporal. A recuperação de Maria Santos, após o tratamento intensivo para a miíase cerebral, estendeu-se para além da erradicação física das larvas. A complexidade da infestação e a proximidade das larvas com estruturas neurais delicadas exigiram um acompanhamento médico prolongado, focado na reabilitação neurológica e na prevenção de complicações secundárias. A administração de medicamentos, como a ivermectina, continuou em um regime específico, visando neutralizar qualquer vestígio residual do parasita e garantir a completa esterilização da área afetada. Paralelamente, o manejo da dor e a prevenção de infecções bacterianas nas áreas cirúrgicas foram prioridades. Curativos especializados e a observação atenta de sinais de inflamação ou infecção tornaram-se parte integrante da rotina de cuidados, assegurando que o processo de cicatrização ocorresse de maneira segura e eficaz. Nesse ínterim, o suporte emocional e psicológico assumiu uma importância capital na jornada de recuperação de Maria. A natureza invasiva da infestação e a sensação perturbadora de algo se movendo dentro de sua cabeça deixaram marcas profundas, gerando um estado de ansiedade e medo que a acompanharam mesmo após a alta hospitalar. A reconstrução da confiança em seu próprio corpo e a superação desse trauma exigiram um processo delicado e multifacetado. O apoio incondicional de sua filha Ana, a empatia demonstrada pela equipe de saúde e, em alguns casos, o acesso a acompanhamento psicológico profissional foram determinantes para a cura integral de Maria. Essa abordagem holística, que abrange o bem-estar mental tanto quanto o físico, é crucial para a recuperação completa de pacientes que enfrentam experiências tão avassaladoras, restaurando não apenas a saúde, mas também a sensação de segurança e integridade corporal. Outra camada crucial a ser considerada na prevenção da miíase envolve a educação sobre o comportamento do vetor e a sua interação com o ambiente humano. A mosca da bicheira, por exemplo, tem um ciclo de vida que pode ser acelerado por altas temperaturas e umidade, condições prevalentes em muitas regiões tropicais do Brasil. Portanto, compreender como as condições climáticas influenciam a atividade e a reprodução da mosca permite a implementação de medidas de controle mais direcionadas. Por exemplo, em períodos de maior calor, a atenção redobrada com a higiene pessoal e a proteção de feridas tornam-se ainda mais importantes. Além disso, o conhecimento sobre os horários de maior atividade da mosca e os locais onde ela tende a se reproduzir pode orientar ações de controle vetorial mais eficazes, como a aplicação estratégica de inseticidas em pontos específicos ou a eliminação de focos de proliferação. Finalmente, a história de Maria Santos sublinha a importância de uma abordagem integrada para a saúde pública, que combine o tratamento de casos existentes com estratégias robustas de prevenção e controle. A pesquisa contínua em parasitologia e entomologia, focada no desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico, tratamentos mais eficazes e métodos de controle vetorial inovadores, é fundamental. Contudo, nenhuma estratégia será plenamente eficaz sem o engajamento comunitário. A capacitação das populações locais
a disseminação de informações claras e acessíveis sobre riscos e medidas preventivas e o fortalecimento das redes de atenção primária à saúde são os pilares sobre os quais se constrói uma defesa sólida contra doenças como a míase. Ao empoderar as pessoas com conhecimento e ferramentas adequadas, criamos comunidades mais resilientes e capazes de proteger a si mesmas contra as ameaças biológicas que as cercam, transformando a tragédia individual em um aprendizado coletivo para a prevenção e a promoção da saúde. A complexidade da recuperação de Maria Santos, após a intervenção médica para a míase cerebral, estendeu-se para além da erradicação física das larvas e da cicatrização das feridas. Um aspecto crucial que emergiu foi a necessidade de reabilitação sensorial e motora, especialmente considerando a proximidade das larvas com áreas do couro cabeludo que, embora não diretamente afetadas por lesões extensas, poderiam ter sofrido com a inflamação e a irritação prolongada. A sensibilidade tátil, a percepção de temperatura e a propriocepção naquela região específica do corpo poderiam ter sido sutilmente alteradas. Portanto, um programa de fisioterapia focado na restauração dessas funções tornou-se parte integrante do processo de recuperação. O trabalho com um fisioterapeuta especializado permitiu a Maria realizar exercícios específicos que visavam estimular os nervos periféricos, melhorar a circulação sanguínea na área afetada e, gradualmente, reeducar seu sistema nervoso para interpretar corretamente os estímulos sensoriais. Além disso, a experiência de Maria trouxe à tona a importância de abordar os aspectos psicossociais da recuperação de doenças parasitárias invasivas. O estigma associado a condições de higiene precária ou a infestações pode levar os pacientes a internalizar sentimentos de vergonha e isolamento. Para Maria, a mera menção de moscas ou de qualquer ferimento na pele poderia evocar memórias traumáticas e desencadear crises de ansiedade. O apoio psicológico, nesse contexto, não se limitou a tratar os sintomas de estresse pós-traumático, mas também buscou desconstruir qualquer sentimento de culpa ou autodepreciação que pudesse ter surgido. Através de sessões terapêuticas focadas em reestruturação cognitiva e em técnicas de manejo de estresse, Maria foi auxiliada a dissociar a experiência da doença de sua própria identidade, fortalecendo sua autoestima e sua capacidade de interagir socialmente sem o peso do estigma. Um ponto adicional a considerar na recuperação de Maria e na prevenção de futuros casos reside na adaptação das práticas de higiene e na educação sanitária para populações vulneráveis. A compreensão de que a míase está intrinsecamente ligada a fatores socioeconômicos e ambientais exige a implementação de estratégias que vão além da simples informação. É necessário um trabalho de campo contínuo, com agentes de saúde que não apenas eduquem, mas que também auxiliem na obtenção de recursos básicos, como materiais de primeiros socorros, repelentes eficazes e acesso a saneamento adequado. Imagine um agente de saúde visitando casas em áreas remotas, ensinando técnicas simples de como cobrir feridas com panos limpos e bem fixados, ou demonstrando a importância de manter alimentos protegidos de insetos. Essa abordagem prática e contextualizada é fundamental para que as recomendações de prevenção sejam efetivamente incorporadas ao cotidiano das comunidades. Por conseguinte, a história de Maria Santos ressalta a necessidade de um olhar mais atento para a saúde preventiva em contextos de maior vulnerabilidade. A míase, embora chocante, é apenas um exemplo de como condições ambientais e socioeconômicas desfavoráveis podem aumentar o risco de infestações parasitárias.
A pesquisa contínua sobre os vetores, seus ciclos de vida e os fatores que influenciam sua interação com o ambiente humano é essencial para o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes. Aliado a isso, a capacitação de profissionais de saúde locais e o fortalecimento das redes de atenção primária são cruciais para garantir que o conhecimento científico se traduza em ações concretas de prevenção e tratamento, salvaguardando a saúde e o bem-estar das populações mais expostas a essas ameaças biológicas. A recuperação de Maria, após a intervenção médica para a amíase cerebral, revelou uma camada adicional de complexidade relacionada à reabilitação e ao manejo a longo prazo de sequelas potenciais. Embora o tratamento direto da infestação tenha sido bem-sucedido, a exposição prolongada do tecido cerebral às larvas, mesmo que próximas ao crânio, levantou preocupações sobre possíveis danos neurológicos. A equipe médica, ciente dessa vulnerabilidade, implementou um programa de acompanhamento neurológico rigoroso. Este programa incluía avaliações periódicas da função cognitiva, motora e sensorial de Maria, com o objetivo de detectar precocemente quaisquer sinais de comprometimento. Exames como ressonâncias magnéticas e avaliações neuropsicológicas foram utilizados para monitorar a integridade do tecido cerebral e identificar possíveis alterações que pudessem ter passado despercebidas durante a fase aguda da doença. A detecção precoce de tais alterações é fundamental para a implementação de terapias de reabilitação específicas que visam mitigar os efeitos de qualquer dano e otimizar a recuperação funcional. Além disso, a experiência de Maria trouxe à tona a importância de abordar os aspectos psicossociais da recuperação de doenças parasitárias invasivas. O estigma associado a condições de higiene precária ou a infestações pode levar os pacientes a internalizar sentimentos de vergonha e isolamento. Para Maria, a mera menção de moscas ou de qualquer ferimento na pele poderia evocar memórias traumáticas e desencadear crises de ansiedade. O apoio psicológico, nesse contexto, não se limitou a tratar os sintomas de estresse pós-traumático, mas também buscou desconstruir qualquer sentimento de culpa ou autodepreciação que pudesse ter surgido. Através de sessões terapêuticas focadas em reestruturação cognitiva e em técnicas de manejo de estresse, Maria foi auxiliada a dissociar a experiência da doença de sua própria identidade, fortalecendo sua autoestima e sua capacidade de interagir socialmente sem o peso do estigma. Um ponto adicional a considerar na recuperação de Maria e na prevenção de futuros casos reside na adaptação das práticas de higiene e na educação sanitária para populações vulneráveis. A compreensão de que a amíase está intrinsecamente ligada a fatores socioeconômicos e ambientais exige a implementação de estratégias que vão além da simples informação. É necessário um trabalho de campo contínuo, com agentes de saúde que não apenas eduquem, mas que também auxiliem na obtenção de recursos básicos, como materiais de primeiros socorros, repelentes eficazes e acesso a saneamento adequado. Imagine um agente de saúde visitando casas em áreas remotas, ensinando técnicas simples de como cobrir feridas com panos limpos e bem fixados, ou demonstrando a importância de manter alimentos protegidos de insetos. Essa abordagem prática e contextualizada é fundamental para que as recomendações de prevenção sejam efetivamente incorporadas ao cotidiano das comunidades. Por conseguinte, a história de Maria Santos ressalta a necessidade de um olhar mais atento para a saúde preventiva em contextos de maior vulnerabilidade. A amíase, embora chocante, é apenas um exemplo de como condições ambientais e socioeconômicas desfavoráveis podem aumentar o risco de infestações parasitárias.
A pesquisa contínua sobre os vetores, seus ciclos de vida e os fatores que influenciam sua interação com o ambiente humano é essencial para o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes. Aliado a isso, a capacitação de profissionais de saúde locais e o fortalecimento das redes de atenção primária são cruciais para garantir que o conhecimento científico se traduza em ações concretas de prevenção e tratamento, salvaguardando a saúde e o bem-estar das populações mais expostas a essas ameaças biológicas. A resiliência de Maria, após a intervenção médica para a miíase cerebral, estendeu-se para além da mera recuperação física e psicológica. Uma dimensão frequentemente subestimada, mas de suma importância, reside na sua reintegração social e na reconstrução de sua autonomia. O estigma associado a condições de saúde que podem ser percebidas como resultado de negligência, mesmo que injustamente, pode criar barreiras significativas na interação social. Maria, ao retornar à sua comunidade, pôde sentir os olhares curiosos e, por vezes, julgadores. A necessidade de explicar repetidamente sua condição, de desmistificar a miíase para aqueles que a viam com desconfiança, tornou-se um fardo adicional. No entanto, a força que ela demonstrou durante o tratamento a preparou para enfrentar essa nova etapa. A sua filha Ana, percebendo essa dificuldade, atuou como uma ponte, compartilhando informações sobre a natureza da doença e desmistificando concepções errôneas, promovendo uma compreensão mais empática dentro do círculo social de Maria. Um aspecto particularmente interessante a ser explorado é o impacto da experiência de Maria na sua própria percepção de vulnerabilidade e na sua abordagem futura à saúde. Antes do incidente, ela possivelmente possuía uma visão mais complacente sobre os pequenos incômodos corporais, atribuindo-os ao envelhecimento ou a fatores triviais. Após a miíase, essa perspectiva mudou radicalmente. Maria desenvolveu uma consciência aguçada sobre a importância da higiene pessoal e da atenção a qualquer sintoma persistente, por mais inofensivo que parecesse. Ela passou a valorizar o acesso a informações de saúde confiáveis e a buscar ativamente o conhecimento sobre como prevenir doenças. Essa transformação pessoal de uma passividade inicial para uma proatividade vigilante é um testemunho da capacidade humana de aprender com as adversidades e de adaptar seu comportamento para proteger seu bem-estar, mesmo quando as lições vêm de experiências tão assustadoras. Ademais, a história de Maria Santos também serve como um catalisador para a reflexão sobre a responsabilidade coletiva na promoção da saúde. A prevalência da miíase em certas regiões não é apenas um problema individual, mas um reflexo de condições ambientais e socioeconômicas que afetam toda a comunidade. A falta de saneamento básico, o acesso limitado à água potável e a escassez de programas de educação sanitária eficazes criam um terreno fértil para a proliferação de vetores e para a ocorrência de infestações. Portanto, a prevenção e o controle da miíase exigem um esforço conjunto que envolva não apenas os indivíduos em seus lares, mas também as autoridades de saúde pública, os governos locais e as organizações da sociedade civil. Ações coordenadas, como campanhas de vacinação contra o tétano, frequentemente associado a ferimentos, programas de controle vetorial e a melhoria da infraestrutura sanitária são essenciais para criar um ambiente mais seguro e saudável para todos, especialmente para as populações mais vulneráveis. Outro ponto de reflexão é a maneira como a ciência médica, ao desvendar o mistério por trás da dor de cabeça de Maria, não apenas trouxe alívio, mas também gerou conhecimento que pode beneficiar muitos outros.
O caso se tornou um estudo de aprendizado para futuros profissionais de saúde, ilustrando a importância de considerar diagnósticos menos comuns em casos de sintomas persistentes e a necessidade de uma investigação aprofundada quando os tratamentos iniciais falham. A documentação meticulosa do caso, desde os primeiros sintomas até a recuperação completa, contribuiu para a base de conhecimento médico sobre a miíase cerebral, auxiliando na formulação de protocolos de diagnóstico e tratamento mais eficazes. Essa disseminação do conhecimento científico, desde o hospital até as universidades e as comunidades, é um legado valioso que emerge de experiências tão desafiadoras, reforçando o ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento na área da saúde. A resiliência demonstrada por Maria Santos durante e após o tratamento da miíase cerebral transcendeu a mera recuperação física. Uma dimensão frequentemente subestimada, mas de suma importância, reside na sua reintegração social e na reconstrução da sua autonomia. O estigma associado a condições de saúde que podem ser percebidas, mesmo que injustamente, como resultado de negligência, cria barreiras significativas na interação social. Maria, ao retornar à sua comunidade, pôde sentir os olhares curiosos e, por vezes, julgadores. A necessidade de explicar repetidamente sua condição, de desmistificar a miíase para aqueles que a viam com desconfiança, tornou-se um fardo adicional. Contudo, a força que ela demonstrou durante o tratamento a preparou para enfrentar essa nova etapa. Sua filha Ana, percebendo essa dificuldade, atuou como uma ponte, compartilhando informações sobre a natureza da doença e desmistificando concepções errôneas, promovendo uma compreensão mais empática dentro do círculo social de Maria. Um aspecto particularmente interessante a ser explorado é o impacto da experiência de Maria na sua própria percepção de vulnerabilidade e na sua abordagem futura à saúde. Antes do incidente, ela possivelmente possuía uma visão mais complacente sobre os pequenos incômodos corporais, atribuindo-os ao envelhecimento ou a fatores triviais. Após a miíase, essa perspectiva mudou radicalmente. Maria desenvolveu uma consciência aguçada sobre a importância da higiene pessoal e da atenção a qualquer sintoma persistente, por mais inofensivo que parecesse. Ela passou a valorizar o acesso a informações de saúde confiáveis e a buscar ativamente o conhecimento sobre como prevenir doenças. Essa transformação pessoal, de uma passividade inicial para uma proatividade vigilante, é um testemunho da capacidade humana de aprender com as adversidades e de adaptar seu comportamento para proteger seu bem-estar, mesmo quando as lições vêm de experiências tão assustadoras. Ademais, a história de Maria Santos serve como um catalisador para a reflexão sobre a responsabilidade coletiva na promoção da saúde. A prevalência da miíase em certas regiões não é apenas um problema individual, mas um reflexo de condições ambientais e socioeconômicas que afetam toda a comunidade. A falta de saneamento básico, o acesso limitado à água potável e a escassez de programas de educação sanitária eficazes criam um terreno fértil para a proliferação de vetores e para a ocorrência de infestações. Portanto, a prevenção e o controle da miíase exigem um esforço conjunto, que envolva não apenas os indivíduos em seus lares, mas também as autoridades de saúde pública, os governos locais e as organizações da sociedade civil. Ações coordenadas, como campanhas de controle vetorial e a melhoria da infraestrutura sanitária, são essenciais para criar um ambiente mais seguro e saudável para todos, especialmente para as populações mais vulneráveis. Outro ponto de reflexão é a maneira como a ciência médica, ao desvendar o mistério por trás da dor de cabeça de Maria, não apenas trouxe alívio,
mas também gerou conhecimento que pode beneficiar muitos outros. O caso se tornou um estudo de aprendizado para futuros profissionais de saúde, ilustrando a importância de considerar diagnósticos menos comuns em casos de sintomas persistentes e a necessidade de uma investigação aprofundada quando os tratamentos iniciais falham. A documentação meticulosa do caso, desde os primeiros sintomas até a recuperação completa, contribuiu para a base de conhecimento médico sobre a miíase cerebral, auxiliando na formulação de protocolos de diagnóstico e tratamento mais eficazes. Essa disseminação do conhecimento científico, desde o hospital até as universidades e as comunidades, é um legado valioso que emerge de experiências tão desafiadoras, reforçando o ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento na área da saúde. A perspectiva de Maria sobre a saúde, após a vivência aterradora da miíase cerebral, sofreu uma transformação profunda. Antes reclusa em uma visão mais passiva do cuidado com o corpo, ela passou a cultivar uma postura proativa e vigilante. Essa mudança não se limitou à observação de pequenos ferimentos, estendeu-se à compreensão da intrincada relação entre o ambiente e a saúde humana. Maria começou a perceber, com uma clareza antes inexistente, como fatores externos, como a presença de insetos vetores em seu entorno, a qualidade do saneamento básico em sua comunidade e até mesmo as condições climáticas podiam influenciar diretamente seu bem-estar. Essa nova consciência a impulsionou a adotar práticas de higiene mais rigorosas e a buscar informações sobre doenças endêmicas e seus métodos de prevenção. Imagine, por exemplo, a atenção redobrada que ela passou a dedicar à limpeza e proteção de qualquer arranhão ou corte, mesmo aqueles decorrentes de tarefas domésticas cotidianas. Além disso, a jornada de Maria evidenciou a necessidade de capacitação contínua para os profissionais de saúde em áreas rurais e remotas. A raridade do caso de miíase cerebral em sua região e a dificuldade inicial em diagnosticar corretamente a condição sublinham a importância de treinamentos especializados e da atualização constante sobre doenças tropicais negligenciadas. Agentes de saúde que atuam na linha de frente, muitas vezes os primeiros a ter contato com pacientes em comunidades isoladas, precisam estar equipados com o conhecimento necessário para identificar sinais de alerta incomuns e para encaminhar os casos suspeitos de forma ágil e eficiente. A capacidade de reconhecer uma infestação parasitária em seus estágios iniciais pode ser a diferença entre uma recuperação simples e um desfecho trágico. Portanto, investir em programas de educação continuada para esses profissionais não é apenas uma questão de aprimoramento técnico, mas uma medida essencial para a proteção da saúde das populações mais vulneráveis. Outra camada crucial que emergiu da experiência de Maria foi a ressignificação do conceito de autonomia na saúde. Antes, sua autonomia se resumia a seguir as orientações médicas quando necessário. Agora, ela compreendia que a verdadeira autonomia envolvia um engajamento ativo no próprio cuidado, um processo de aprendizado contínuo e a busca por informações confiáveis. Maria aprendeu a questionar, a buscar segundas opiniões quando necessário e a entender os mecanismos por trás das doenças. Essa nova perspectiva a empoderou, transformando-a de uma paciente passiva em uma agente ativa de sua própria saúde e, posteriormente, na defensora da saúde de sua comunidade. Ela compreendeu que a informação é uma ferramenta poderosa, capaz de desmistificar medos, prevenir doenças e, em última instância, salvar vidas. Por conseguinte, a história de Maria Santos serve como um poderoso lembrete da importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar na saúde pública.
A miíase cerebral não é apenas um problema médico, mas um fenômeno complexo com raízes em fatores ambientais, socioeconômicos e educacionais. Para combatê-la eficazmente, é necessário um esforço coordenado que envolva não apenas médicos e pesquisadores, mas também sanitaristas, entomologistas, educadores e líderes comunitários. A colaboração entre essas diferentes áreas permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle mais abrangentes e eficazes, que abordam as causas subjacentes da doença e promovem a saúde e o bem-estar das comunidades de forma sustentável. A jornada de Maria, de uma simples dor de cabeça a uma revelação aterradora, transformou-se assim em um legado de aprendizado e conscientização para todos. O impacto da miíase cerebral na vida de Maria Santos transcendeu a recuperação física e psicológica, estendendo-se à esfera da sua autonomia e à sua relação com a comunidade. A percepção de vulnerabilidade, antes adormecida, despertou em Maria uma nova consciência sobre a interconexão entre saúde e ambiente. Ela passou a observar seu entorno com um olhar crítico, notando, por exemplo, as práticas de descarte de lixo em sua vizinhança e a presença de focos de proliferação de insetos que antes passavam despercebidos. Essa mudança de perspectiva a levou a engajar-se ativamente em discussões comunitárias sobre saneamento básico e controle de vetores, transformando sua experiência pessoal em um catalisador para ações coletivas. Imagine, por exemplo, a iniciativa de Maria em organizar mutirões de limpeza em áreas comuns, focando na eliminação de recipientes que pudessem acumular água parada. Criadouros ideais para diversos insetos, não apenas mosquitos, mas também para outros vetores de doenças. Sua participação ativa em reuniões de associações de moradores e sua disposição em compartilhar seu conhecimento sobre prevenção demonstraram uma resiliência admirável, inspirando outros a adotarem uma postura mais vigilante em relação à saúde pública. Além disso, a jornada de Maria reforçou a importância de um sistema de saúde que não se limite ao tratamento curativo, mas que invista pesadamente na prevenção e na educação sanitária. A sua experiência pessoal com a miíase cerebral, uma condição que poderia ter sido evitada com medidas de higiene adequadas e acesso à informação de qualidade, evidenciou as lacunas existentes nesse sentido, especialmente em áreas rurais. A compreensão de que a saúde de uma comunidade está intrinsecamente ligada às suas condições socioeconômicas e ambientais levou Maria a defender, junto às autoridades locais, a implementação de programas de saúde mais abrangentes. Esses programas, idealmente, deveriam incluir palestras educativas regulares sobre higiene, nutrição e prevenção de doenças infecciosas, ministradas por profissionais de saúde capacitados e com linguagem acessível. A ideia é capacitar os moradores a se tornarem agentes de sua própria saúde, promovendo uma cultura de autocuidado e responsabilidade coletiva. Um aspecto particularmente digno de nota é a forma como Maria, ao compartilhar sua história, contribuiu para a desmistificação de doenças parasitárias e para a redução do estigma associado a elas. Muitas vezes, condições como a miíase são erroneamente associadas à falta de higiene pessoal, ignorando fatores como o acesso limitado a saneamento básico e a exposição inevitável a vetores em determinados ambientes. Ao relatar sua experiência de forma aberta e honesta, Maria ajudou a mudar a percepção pública, enfatizando que a doença pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua condição social ou de seus hábitos de higiene. Essa transparência foi fundamental para criar um ambiente de empatia e compreensão, encorajando outras pessoas que pudessem estar sofrendo em silêncio a buscar ajuda médica sem medo de julgamento.
Por conseguinte, a história de Maria Santos, desde a dor de cabeça inicial até a sua recuperação e o legado de conscientização que deixou, serve como um poderoso lembrete da necessidade de um olhar multidimensional sobre a saúde. Ela demonstra que a cura não se restringe à erradicação de um parasita, mas abrange a restauração da autonomia, a reconstrução da confiança e a promoção de um ambiente comunitário mais saudável e informado. A sua jornada, de paciente a defensora da saúde, ilustra o potencial transformador que uma experiência pessoal adversa pode ter quando canalizada para o bem coletivo, fortalecendo os laços comunitários e impulsionando mudanças positivas nas políticas de saúde pública. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que os fios de uma narrativa complexa começam a se entrelaçar, tecendo um padrão que vai muito além do episódio inicial de uma dor de cabeça. A forma como os eventos se desdobraram, desde os primeiros sinais sutis até a revelação surpreendente, nos convida a ponderar sobre a intrínseca fragilidade da condição humana diante das forças da natureza, por mais microscópicas ou aparentemente insignificantes que sejam. As diversas facetas exploradas, desde a vigilância médica e a capacidade da ciência em desvendar o oculto, até as profundas implicações sociais e psicológicas que emanam de tais experiências, convergem para um ponto central: a necessidade imperativa de um olhar mais atento e proativo sobre a nossa própria saúde e o ambiente que nos cerca. À medida que avançamos em direção à reflexão final, torna-se evidente que as lições extraídas deste percurso não se limitam a um mero registro de um caso médico singular. Elas ecoam como um chamado à conscientização, um convite a reavaliarmos nossas percepções sobre o que constitui um sinal de alerta e a importância de não subestimarmos as mensagens que nosso corpo, por vezes de forma sutil, nos envia. A compreensão adquirida sobre a vulnerabilidade a certas infestações, intrinsecamente ligada a fatores ambientais e socioeconômicos, lança uma nova luz sobre a responsabilidade coletiva na promoção do bem-estar. É como se, ao observarmos atentamente as rachaduras em um muro, pudéssemos, por fim, enxergar a necessidade de reforçar toda a estrutura. Nesse ponto de transição, a convergência das ideias apresentadas nos prepara para um entendimento mais profundo das implicações duradouras dessa história. As diversas camadas de aprendizado, a científica, a social, a psicológica e a pessoal, não se apresentam como capítulos isolados, mas como elementos interconectados de um mosaico maior. A forma como a ciência desvendou o mistério, a resiliência demonstrada pela protagonista e sua família, e o impacto dessas vivências na comunidade, tudo isso nos aponta para um horizonte de compreensão mais amplo. Ao contemplarmos esses elementos reunidos, percebemos que o caminho que nos conduz à conclusão se ilumina, sugerindo que as sementes de conhecimento plantadas ao longo desta narrativa estão prestes a germinar em uma reflexão mais abrangente e transformadora. A jornada de Maria Santos, iniciada com o que parecia ser uma simples dor de cabeça, desdobrou-se em uma saga de descoberta, resiliência e aprendizado profundo, ecoando através de sua comunidade e para além dela. O que se escondeu sob o couro cabeludo daquela senhora de 72 anos, uma infestação parasitária de proporções assustadoras, serviu como um espelho para as vulnerabilidades que frequentemente negligenciamos em nossa vida cotidiana. A coceira persistente, inicialmente interpretada como um incômodo passageiro, transformou-se em um poderoso alerta, uma mensagem silenciosa do corpo que, quando finalmente decifrada pela ciência e pela dedicação de sua filha Ana, revelou uma realidade capaz de abalar as estruturas da percepção mais comum. Essa transição,
de um sintoma banal a uma condição médica complexa, nos ensina sobre a importância de escutar atentamente os sinais que nosso organismo nos envia, pois por trás da aparente normalidade podem residir desafios que exigem atenção e ação imediatas. A narrativa de Maria transcende o relato de um caso médico isolado. Ela se configura como um profundo testemunho da resiliência humana diante da adversidade e da força transformadora do conhecimento aplicado. A sua recuperação, marcada não apenas pela erradicação física das larvas, mas também pela reconstrução de sua autonomia e pela superação do trauma psicológico, demonstra que o processo de cura é multifacetado e exige um cuidado integral. O apoio incondicional de Ana, a expertise da equipe médica e o subsequente engajamento de Maria na educação sanitária de sua comunidade ilustram como uma experiência pessoal traumática pode ser convertida em um legado de conscientização e prevenção. Essa transformação, de vítima a agente de mudança, reforça a ideia de que cada desafio, por mais assustador que seja, carrega em si o potencial para o crescimento e para a edificação de um futuro mais seguro e informado para todos. A história de Maria Santos, em sua essência, é um convite à reflexão sobre a intrínseca ligação entre saúde, ambiente e condições socioeconômicas. A prevalência da miíase em certas regiões, por exemplo, não é meramente um reflexo de fatores biológicos, mas também um sintoma de desafios estruturais mais amplos, como a falta de saneamento básico e o acesso limitado a informações de saúde de qualidade. Ao compreendermos essa interconexão, percebemos que a prevenção de doenças, como a miíase, exige um esforço coletivo que vá além das ações individuais e abranja políticas públicas robustas e programas de educação sanitária adaptados às realidades locais. A vigilância constante, a atenção aos detalhes e a busca ativa por conhecimento tornam-se, assim, ferramentas poderosas na construção de comunidades mais resilientes e saudáveis, onde a prevenção é tão valorizada quanto o tratamento. Ao revisitarmos a jornada de Maria, desde o incômodo inicial até o impacto duradouro de sua experiência, percebemos que a verdadeira prática começa agora. O conhecimento adquirido, as lições de resiliência e a compreensão da importância da prevenção devem permear nossas ações diárias e nossos esforços comunitários. Que a história de Maria Santos nos inspire a olhar para os sinais do nosso corpo com mais atenção, a buscar conhecimento com mais afinco e a agir com mais compaixão e responsabilidade em prol da saúde coletiva. A sabedoria que emana de sua vivência não é apenas um relato a ser lembrado, mas um chamado a ser atendido, um convite a cultivarmos um futuro onde a saúde e o bem-estar sejam acessíveis a todos, livres das sombras da ignorância e da negligência. Reflita sobre isso. Quantas vezes você adiou uma consulta médica por achar que não era nada demais? Quantas pessoas ao seu redor podem estar ignorando sinais importantes? O corpo humano sempre nos dá pistas quando algo não está certo. A diferença entre um final feliz, como o de Maria, e uma tragédia pode estar na nossa capacidade de ouvir esses sinais e agir rapidamente. Se este vídeo te fez refletir sobre a importância de cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, deixa o like, compartilha com pessoas que precisam ver esta história e se inscreve no canal. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro caso que começou com sintomas aparentemente inofensivos, mas que escondiam uma realidade ainda mais surpreendente. Você não vai querer perder.